Olá, tudo bem? Aqui quem vos fala é professor Alexandre Ramos, da Universidade de São Paulo, e este é um vídeo sobre taxas relacionadas do curso de Cálculo 1 da, para Sistemas da Informação da Escola de Artes, Ciências e Humanidades. O que a gente pretende estudar aqui é como é que a gente realiza a derivada quando a gente tem duas taxas de crescimento ou de decrescimento que são relacionadas entre si. Por exemplo, o caso mais simples, a gente tem um balão, uma bexiga de aniversário, e a gente pretende encher essa bexiga. À medida em que a gente vai enchendo essa bexiga, assoprando nela, vai aumentando o tamanho da bexiga, o volume daquela esfera vai aumentando, e o raio dessa esfera vai aumentando também. E a taxa de aumento dessas duas quantidades, o volume e o raio, não é idêntica, O volume é proporcional ao cubo do raio, o volume da esfera é proporcional ao cubo do raio. Então, o que a gente observa é que essas taxas de crescimento não serão idênticas, não vão acontecer de formas idênticas. Então vamos tentar entender como que isso acontece. Para a gente estudar esse problema, a gente vai fazer via exemplos, porque é muito mais simples do que tentar, e a partir dos exemplos, encontrar uma forma geral de procedimento em relação a essa classe de problemas. E para isso a gente vai começar usando o caso do balão esférico, em que a gente está assoprando ou bombeando ar com um compressor. Esse ar é bombeado a uma taxa constante, e tal que o volume aumenta a 100 centímetros cúbicos por segundo. A pergunta é quão rápido está sendo aumentado o raio do balão quando o diâmetro do balão for 50 centímetros. Então a gente está supondo o balão esférico aqui, essa é uma aproximação, e o volume V dessa esfera é proporcional ao raio. A gente conhece essa fórmula como sendo 4/3 πr ao cubo. E aí a taxa e o que a gente quer conhecer é a taxa de variação do volume em relação queremos entender a taxa de variação do diâmetro, dado que conhecemos a taxa de variação do volume. Então a primeira coisa é substituirmos aqui no lugar do R o próprio diâmetro D. Então para isso a gente sabe que o diâmetro D é 2R, então a taxa de variação do diâmetro é igual a 2 vezes a taxa de variação do raio. E para calcularmos a taxa de variação do raio, nós podemos aplicar a derivada em relação ao tempo aos dois lados da equação para o volume da esfera. Então, ddt de V fica igual a dv dt, que é igual a ddt de 4/3 πr ao cubo. Isso aqui é igual a... O 4/3 e o π são constantes, eles saem da derivada, e a gente vai só derivar o r ao cubo. E aqui a gente aplica a regra da cadeia. Então, ao primeiro termo, a gente deriva r ao cubo em relação ao r, e depois a gente deriva r em relação ao tempo. E esse é o resultado final que nós vamos obter. 4πr ao quadrado dr dt. Agora a gente isola o dr dt, e aí a gente passa esse 4πr ao quadrado aqui dividindo. Então ficamos 1 sobre 4πr ao quadrado dv dt, e isto vai dar, substituindo os valores numéricos para a condição que nos foi pedida, dv dt igual a 100 centímetros cúbicos por segundo, e o raio igual a... Aqui eu cometi um erro, Aqui vejam só, eu coloquei aqui 50 centímetros para o raio, mas ele está falando em diâmetro,
Então eu tenho que corrigir. Um segundinho, vamos corrigir isso. Tá aqui. Aqui ficamos então com 25. E agora esse número provavelmente... Ah não, aqui está tudo bem. Pi. Se é isso, então 25 ao quadrado vai dar o mesmo que 25 vezes 25, né? Temos um 100 em cima e um 25 embaixo, então 4 vezes 25 é 100 também, né? Então simplificamos, ficamos com π sobre 25, 1 sobre 25 é 0,04, né? Fica 10, 0,04 sobre π. E este número vai dar vamos lá, 1 dividido por 25, 0,04 dividido por 3,14, resultado aproximado, né? 0,0127 aproximadamente, tá? E aí, multiplicando este número por 2, que a gente vai multiplicar por 2, para isso basta colocar um 2 aqui, 0,0255, 255, tá bom? Com isso nós resolvemos este problema, tá? Eu devo ter... Ah, tá, corrigido, perfeito. Bom, no próximo exemplo, ele fala o seguinte: tem uma escada com 5 metros de comprimento apoiada em uma parede vertical. E aí, a base da escada está deslizando, se afastando da parede a uma taxa de 1 metro por segundo. Quão rápido o topo da escada está escorregando para baixo na parede quando a base da escada está a 3 metros da parede? Então, né, está escorregando aqui, esse cara está descendo, esse cara está indo para a direita, né, e aí ele quer saber, este cara que anda a 1 metro por segundo, qual é a taxa com que este cara desce, né? Isto quando essa distância for 3 metros. Então, como, né, esta estrutura, né, escada, parede e chão, formam um triângulo retângulo, esses catetos são x, y e aqui a hipotenusa. A hipotenusa tem 5 metros, né, que é o comprimento da própria escada. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 5 ao quadrado, que dá 25. Então, essa aqui a gente usa a lei de Pitágoras para relacionar x, y e o comprimento da escada. E agora a gente pode aplicar a derivação implícita a essa equação, e o que a gente vai obter é ddt x quadrado mais y quadrado, derivada da soma é a soma das derivadas, e claro, a gente pode aplicar a regra da cadeia, né? Então fica ddx de x quadrado vezes dx dt, mais ddy de y quadrado vezes dy dt. Então ficamos aqui 2y dy dt. Derivada da constante é zero, né? E aí a gente pode escrever então que dy dt, passamos esse termo subtraindo, o 2x aqui passa, e o 2y passa dividindo, então ficamos com o 2 simplifica, né? Menos x sobre y dy dt, substituindo valores, teremos então menos 3/4 metros por segundo, tá? Aqui o y foi obtido utilizando essa expressão aqui, né? Quando x é 3, então temos x quadrado mais y quadrado igual a 3 quadrado mais y quadrado. 3 ao quadrado é 9, 9
passa subtraindo, né? Então fica y² igual a 16, a raiz de 16 é 4, né? Então por isso que nós podemos usar y igual a 4 aqui. Um próximo exemplo é esse aqui, né? Um tanque de água possui formato de cone circular invertido, né? Só que o raio da base dele, né, que está aqui em cima, é 2 metros e a altura desse tanque é 4 metros. Tá? Aí a gente está bombeando de água, né, jogando água dentro do tanque a 2 metros cúbicos por minuto. E ele pede para a gente calcular, então, a taxa em que o nível está aumentando quando a água estiver a 3 metros de profundidade. Tá? O volume de um cone com base, né, de raio R e altura H, a gente conhece, é dado por esta expressão, né? V igual a 1/3 πr² H. Bom, para calcularmos a taxa de variação de altura quando H igual a 3, nós devemos fazer o seguinte: fazer a derivada temporal deste termo aqui, mas fazer de um jeito que a nossa vida fique o mais simples possível, né? Então a gente vai fazer dv dt igual a ddt de 1/3 π ddt de r² H. Como a gente está jogando água no cone, né? À medida em que a água chega, a altura do cone em que a água aumenta e o raio também vai aumentando, né? Então tanto R quanto H são dependentes do tempo. Então, para que a gente possa fazer a taxa de variação da altura em função do tempo, o jeito mais simples é acharmos uma forma de expressar o raio em função da altura. Para fazermos isso, nós podemos usar a semelhança de triângulos. São dois triângulos retos, né? Tem esse ângulo em comum aqui. Então, o R está para H, assim como o 2 está para o 4. Tá? Então, R está para H, assim como o 2 está para o 4. Então, o R vai ser H sobre 2 igual a 1,5 metros. Tá? Ali está faltando o metro. Ah, não, está aqui o metro. M de metro. Bom, nós sabemos que a taxa de variação do volume de água é conhecida, né? Então o volume de água que chega é dado. E o que a gente vai fazer então é aplicar a derivada aqui aos dois lados da expressão do volume do cone, que é o cone que contém água, não o cone todo, tá? Mas o cone que contém água, que é esse que tem o volume variando. Então dv dt igual a 1/3, né? A gente tira a constante, ddt de r² H. Bom, a gente pode aplicar aqui a regra do produto primeiro e depois a regra da cadeia, né? Então deriva a primeira, multiplica pela segunda, mais mantém a segunda vezes a derivada da segunda. Perdão, derivada da segunda vezes a primeira. E agora a gente também vai ter aqui a gente aplica a regra da cadeia, né? ddt de r² é igual a dr de r² vezes dr dt. Então caiu 2dr aqui, tá? Então fica 2hr dr dt, tá? Nós sabemos que o R é igual a H sobre 2, então dr dt é meio dH dt, tá? E aí a gente pode substituir no lugar do R as expressões aqui, né? R é H sobre 2, dr dt é 1 sobre 2 dH dt. Então, substituindo tudo, né, a gente fica com essa expressão e a gente pode até colocar dH dt em evidência. Aqui é 2h² sobre 2 sobre 2, então fica, e aqui é h, vai ficar h² também sobre 4, 2 com 1, 3, e aqui tem um erro, né? Eu vou corrigir esse erro, só um segundinho. Então, voltamos
temos aqui. Este termo aqui fica h sobre 4, h ao quadrado sobre 4, h ao quadrado sobre 4, só que aqui tem um 2. Ah, perfeito. Vai ficar um 3, mas tem esse 3 aqui. Então, esse 3 de cima com o 3 de baixo simplifica, ficamos só com h ao quadrado sobre 4 vezes π. Tá certo. E agora, vai ficar πh ao quadrado sobre 4, né? E a gente passa esse 4 multiplicando, h ao quadrado dividindo e o π dividindo. E substituindo os valores, nós obtemos que a altura está variando a 0,282 metros por segundo. Tá bom? Por último, vamos a mais dois exemplos. Na verdade, não é por último, temos mais dois. Bom, o próximo exemplo, ele considera um carro, né, que se movimenta para oeste a 90 km por hora. E um carro B que se movimenta para o norte a 100 km por hora. Ambos os carros vão em direção à intersecção de duas estradas. E a pergunta é: qual a taxa com que os carros se aproximam um do outro? Quando o carro A está a 60 metros e o carro B está a 80 metros da intersecção entre as duas estradas. Bom, o que a gente conhece é a taxa de variação de x e y. E o que nós queremos calcular é a taxa de variação da distância z entre eles. Então, aqui a gente tem x, aqui a gente tem y e a gente quer a distância z. As duas vias formam um ângulo reto entre si, são perpendiculares. Então, a gente tem um triângulo retângulo em que x e y são catetos e z é a hipotenusa. Dada esta relação, nós podemos escrever a relação de Pitágoras, né? Teorema de Pitágoras, para, a partir dele, então, obter a taxa de variação da distância z em relação ao tempo. Então, fazendo isso e aplicando a derivada temporal aos dois lados da igualdade, nós obtemos ddt de uma soma é a soma das derivadas, ddt de x quadrado fica ddx de x quadrado vezes dx dt. ddx de x quadrado é 2x, né? Então tá aqui 2x, 2y, 2z, né? dx dt, dy dt, dz dt. Agora, nós temos x dx dt mais y dy dt igual a z dz dt como expressão final, e vamos passar o z dividindo, né? Ficamos com 1 sobre z vezes, abre parêntese, x dx dt mais y dy dt, fecha parêntese. O 1 sobre z, né? O z aqui, como é um triângulo de Pitágoras, né? Como é um triângulo retângulo, a gente aplica Pitágoras a esse triângulo retângulo. Se x é 60 e y é 80, então z vai ser 100 km. Tá? O próximo são as velocidades. A gente vai dizer, como o valor de x e de y estão diminuindo, nós vamos considerar que as taxas de variação de x e de y são negativas, né, por estarem reduzindo os valores de x e y, a distância de A até C ou de B até C. Tá? Então ficam valores negativos aqui. E aí, fazendo o cálculo, a gente chega que a velocidade, né, é menos 134 km por hora, ou seja, a distância z está diminuindo a 134 km por hora, ou a taxa de redução, o valor absoluto, né, é 134 km por hora. Por último, nós temos esse exemplo aqui em que um homem anda ao longo de um caminho reto a uma velocidade de 1,5 metros por segundo. Então está aqui, né, o homem está andando na rua e a 1,5 metros por segundo. Tem um holofote a 6 metros da linha sobre a qual o homem está andando,
Ele forma um ângulo reto aqui, né, nessa posição, está indicado por esse quadradinho aqui. E este homem, e este holofote acompanha, né, ele está girando e acompanhando o homem, né, ele está iluminando o homem por onde ele passa. Essa aqui é uma homenagem àquela música do Tom Jobim, né, quando a luz do holofote meu acompanha o caminhar seu, e como diria o Tom Jobim. Péssima lembrança, voltando então ao que interessa, a gente esquematiza, né, esse homem andando aqui. O que ele quer saber é qual a taxa com que o holofote gira quando o homem está a 8 metros de distância do ponto em que está o holofote, tá? Então, tem esse esquema, né? Ele está aqui a uma distância x. Perdão, 8 metros a partir daqui, né? Não a partir daqui. 8 metros a partir daqui. Então, aqui taxa, o holofote está girando quando o homem está a 8 metros do ponto do caminho mais próximo da luz, ou do holofote, né? Então, esse é o ponto mais próximo, a partir de 8 metros ele está aqui. Então, a gente esquematiza, né? Isso novamente é um triângulo retângulo, né? Por conta desse ângulo reto aqui. Esse cateto vale 6, esse cateto aqui no ponto de interesse vai valer 8. A gente quer saber a taxa de variação do ângulo θ, né, dado que x tem uma taxa de variação conhecida e dada por 1,5 metros por segundo. Então, veja só, como este aqui é um triângulo retângulo, nós podemos escrever a tangente de θ como x sobre 6, né, cateto oposto dividido pelo adjacente. E aí a gente aplica a derivação implícita nessa expressão. Ficamos com ddt de tangente de θ igual a ddt de x sobre 6. Aqui a gente pode aplicar a derivada... Aqui a gente aplica a derivada ddt de tangente de θ. A gente aplica a regra da cadeia. Então fica ddθ de tangente de θ vezes dθ dt. Isso igual a 1/6 dx dt. Dθ dt é a taxa com que o holofote está girando, né? Então essa é o que a gente quer calcular. Dx dt é conhecido e a derivada da tangente é a secante ao quadrado de θ, que a gente passa para o lado de lá, né? Então fica dθ dt igual a 1 sobre secante ao quadrado de θ vezes 1/6 dx dt. Isso aqui vai dar 1/6 cosseno ao quadrado de θ dx dt. E agora a gente quer calcular, né? 1 sobre secante é a cosseno, né? E agora a gente quer, dado x igual a 8, qual é o ângulo θ, né? Para isso, nós sabemos que 6 aqui e 8 aqui, a hipotenusa vai ser 10, tá? Então, o triângulo retângulo tem hipotenusa 10, então o cosseno do ângulo θ é 6, cateto adjacente, dividido pela hipotenusa, 6 décimos, né? Então o cosseno ao quadrado de θ é 36 sobre 100, mas simplificando, cosseno de θ vai dar 36 sobre 100, simplificando, dividindo os dois por 4, né? Dá 9 sobre 25. E aí, a taxa então, substituindo os valores de volta, né, a taxa de variação resultante vai ser igual a 0,09 radianos por segundo. Essa é a velocidade com que o holofote gira para acompanhar o homem que caminha na rua, tá bom? Com isso, a gente conclui mais esse vídeo e a gente se despede. Até o próximo vídeo. Um abraço.